Esse é um cápsula e nós vamos falar agora do governo americano que entrou em shutdown. Na verdade, entrou em shutdown à meia-noite de ontem para hoje. Já estamos em shutdown. A última tentativa de votação aconteceu ontem no final da noite e falhou por 5 votos. Né? Vocês sabem, o governo americano ele tem uma lei que diz que o governo precisa de autorização do Congresso para se endividar mais, para emitir mais dívida. Né? E o governo americano está sempre emitindo mais dívida. Então, de tempos em tempos, acontece esse negócio, essa votação que permite o endividamento do governo, e é uma votação que tem que ser aprovada por 60% dos senadores e 60% dos deputados. Esse é que é o problema. O governo Trump tem maioria na Câmara e no Senado, mas não tem 60% de maioria. Mesmo nesse caso, repara que alguns democratas votaram com os republicanos. Né? No Senado americano são 100 senadores, então pelo menos os republicanos têm 51 cadeiras, então pelo menos 4 democratas votaram com os republicanos pelo aumento da dívida. Agora, o que eu acho bacana nessa história toda é que o Trump não tá nem aí. Não, deixa fechar o governo. Ele vai aproveitar para limpar algumas agências do governo que estão que ele já queria limpar há algum tempo, e agora com o shutdown ele tem motivo para fechar várias agências do governo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Gato Ateu Sai da Missa, Bolsoquira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, shutdown do governo americano significa o seguinte, significa que todas as atividades não essenciais do governo são suspensas. Então tudo para no governo americano. Os parques nacionais param, você não consegue entrar em Yellowstone, não consegue entrar em lugar nenhum, fica tudo parado. Outros serviços do governo federal, tá? Do governo federal, a gente está falando de shutdown do governo federal, também ficam todos parados e coisa e tal. Agora, o que continua funcionando? Bom, o exército continua funcionando, a fronteira, a proteção de fronteira continua funcionando, a imigração continua funcionando, então serviços médicos essenciais, né, emergências e coisa e tal, continuam funcionando. Então, na verdade, eu vou te falar um negócio, eu não acho ruim não, podia deixar o governo em shutdown e meio que foda-se, né? O único problema dessa história é que durante o shutdown, os funcionários públicos não recebem. Só o exército e os parlamentares que recebem durante o shutdown. Fora isso, tanto tirando as Forças Armadas e o Exército, então, por exemplo, médicos que trabalham em emergência vão continuar trabalhando, mas não recebem salário. O pessoal da fronteira continua trabalhando, mas não recebe salário enquanto tem o shutdown, né? E veja, esse negócio de shutdown é uma coisa que já é muito comum nos Estados Unidos. Já teve 21 shutdowns desde 1981, quando teve essa lei. Ou seja, meio que volta e meia tem shutdown. Ninguém espera que vá ser algo muito importante, não. Imagina-se que isso vai se resolver em algum momento, né? E por que não foi aprovado? Né? Os democratas querem que o governo Trump assegure o dinheiro para assistência médica para imigrantes ilegais. E o Trump falou que não vai fazer isso de forma alguma, não vai aprovar serviços médicos para imigrantes ilegais. Então esse é o dilema, né? O que vai acontecer nisso daí? Bom, tem duas possibilidades: chegar num acordo, os democratas e os republicanos, ou então ficar em shutdown, ou seja, por tempo indefinido. Na verdade, tem uma terceira possibilidade, que é o governo diminuir o gasto de forma que não precise de mais endividamento, né? Lembra que o shutdown acontece porque, na verdade, o governo precisa se endividar mais para continuar funcionando e que, portanto, isso está proibido pelo Congresso. Então tem uma terceira possibilidade, que é justamente o governo gastar menos. Se ele conseguir gastar menos e chegar a um nível que ele não precisa pegar mais dívida, ele pode voltar a funcionar, saiu do shutdown. E é isso que o Trump está ameaçando, né? Então a gente já teve aqui, assim, já tá certa, o shutdown já aconteceu, a última votação foi essa daqui. Repara que, do ponto de vista da opinião pública, os democratas estão divididos sobre o shutdown, os independentes e os republicanos são contrários ao shutdown. Ou seja, essa arma acontece em todos os governos. Tá? Com o Biden também, o Trump, os republicanos seguraram, que não queriam deixar o shutdown e coisa e tal. No final das contas, acaba sempre aprovando, porque é ruim para todo mundo. Para político é muito ruim que o governo pare, né? Mas, por outro lado, para os indivíduos, eu não sei se é tão ruim assim, não. Eu acho muito engraçado o pessoal falando aqui, não, porque isso causa impactos econômicos, porque tem uma queda do PIB americano de não sei quantos por cento, porque os funcionários públicos não recebem o salário, então os funcionários públicos não gastam dinheiro, então você tem uma queda do PIB, né? E aí que eu acho muito engraçado isso, porque, na verdade, isso é uma queda do PIB estatal, né? Uma queda do gasto do governo, em última análise. Então, assim, é uma coisa positiva para a economia isso, que bom, né? O PIB é uma medida ruim, aliás, todas essas medidas de econometria são uma porcaria, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você vê que a economia está crescendo no Brasil, está crescendo por quê? Porque o governo Lula está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, e aí você tem esse aumento do PIB. O aumento do PIB não é aumento da economia como um todo, não é a parte saudável da economia, é o governo Lula fazendo dívida e gastando dinheiro. Então, aumento do PIB que você vê no Brasil neste momento é ruim, piora a situação do brasileiro, né? As pessoas que realmente produzem não estão conseguindo ganhar mais. Quem está ganhando mais é cupincha do governo, né? Então, esse shutdown é positivo, né? Aqui, ó, o maior
A maior paralisação aconteceu entre 2018 e 2019, durou 35 dias, foi a mais longa da história e causou uma redução de aproximadamente 11 bilhões do PIB do Brasil, conforme dados do Escritório de Orçamento do Congresso. Mas o que não está falando aqui é que depois eles fizeram uma avaliação que quando voltou o governo a funcionar, como aí o governo paga todos os salários atrasados dos funcionários que ficaram sem receber, o PIB voltou ao normal, recuperou tudo, não teve problema nenhum com esse fechamento do Congresso, com esse fechamento do governo, né? Com esse shutdown do governo. Então, no final das contas, isso daí não faz nenhuma diferença. O bacana que eu acho que o Trump está fazendo, que é uma coisa muito legal, que é justamente falar, não, deixa fechar, não tem problema não. Aqui, ó, o Trump está ameaçando dispensar 750 mil servidores por conta disso, porque essa é a terceira alternativa, né? Ou seja, a gente tem duas alternativas. Ou chega num acordo, sei lá, os democratas e republicanos chegam numa coisa intermediária que ambos aceitam e votam isso aí para acabar, ou então fica em shutdown indefinidamente, né? Ou então a terceira alternativa é o governo demite gente pra caramba, diminui de tamanho para não precisar de endividar. E é isso que o Trump falou que vai fazer, não, vou demitir um monte de gente. Falou que você vai sair demitindo todo mundo aqui, ó. 750 mil funcionários por dia, com impacto direto sobre a folha de pagamentos, né? Então ele está ameaçando interromper várias atividades do governo que ele acha que não é interessante, coisa e tal, e vai forçar uma diminuição do governo americano. Acho ótimo. Isso aqui é o essencial. É a coisa mais importante mesmo. Diminuir o tamanho do governo é o que todos nós esperamos. Então, essa é a situação. E eu acho uma coisa positiva disso daqui, porque mostra também que, você lembra, né, o Lula e o pessoal da esquerda americana queria muito incluir também nessa negociação a Magnitsky do Alexandre de Moraes e as tarifas para o Brasil e outras tarifas. Mas o Trump já falou que não, pode fechar o governo, não precisa negociar não. Vamos aprovar do jeito que a gente quer. Os republicanos querem aprovar meramente uma extensão do orçamento sem mexer em nada. Os democratas querem aprovar a extensão do orçamento, já descartaram todas as outras negociações. O que eles querem agora só é a ajuda médica, assistência médica a ilegais nos Estados Unidos, né? Isso eles querem manter. E aí o Trump falou que não vai dar isso e foda-se, fecha o governo e coisa e tal. Então beleza, tô com o Trump nessa, acho bacana isso daí, que bom que ele tá fazendo isso.